estamos com algumas dificuldades. Só aguardar um bocadinho. Clara, estás disponível? Está disponível, Clara? Agora sim, sempre os imprevistos da internet, não é? Exatamente. É próprio dessas sessões. Então, Mário, vamos começar. Está bem. Muito obrigado a todos. Penso que me conseguem ouvir e ver a tela, correto? Conseguem ouvir-me e ver-me? Conseguimos sim, Ok. sim. Pronto, Temos sinais da plateia também. certo. Boa tarde, bom dia, boa noite, de onde quer que se tenham juntado a esse webinar. Esta é uma sessão que será para esclarecimento da certificação, a última, que o PMI, o Project Management Institute, lançou em 2022 e tem como um dos slogans The Blueprints to Improve the Project Outcomes in the Built Environment. Eu sou Mário Gurgel, arquiteto de profissão, tenho algumas qualificações na área de gestão de projetos, sou mestre em arquitetura e dentre estas qualificações também juntam-se as certificações a nível do PMI. Sou voluntário do PMI Angola e depois desta apresentação tenho aqui os meus contatos que poderão utilizar para quaisquer esclarecimentos adicionais. Antes de entrarmos para aquilo que é o objetivo desta apresentação, é importante realçar e fazer aqui uma breve resenha histórica daquilo que é o Project Management Institute e a gestão de projetos. Ao longo das décadas, é notório e foi sendo notório que o mercado de trabalho, o mercado precisava de, ao nível das empresas, entregar determinados resultados. E na década de 60, a indústria aeroespacial, da construção e da defesa eram os que despoletaram abordagens de gestão de projetos e que foi, portanto, nesta altura que o PMI plantou as suas sementes para existir enquanto instituição. Estamos a falar precisamente do final da década de 60, em 1969, quando o PMI foi, portanto, fundado. Isto, na altura e conforme o período, estes projetos eram que tinham maior realce nesta década. Ao passo que, à medida que o tempo foi passando, novas abordagens foram sendo requeridas. Neste pressuposto, por volta da década de 90, estas novas abordagens estavam muito voltadas para os softwares, para o .com, para quem se lembra, um período em que as novas tecnologias começaram a emergir. E nesse pressuposto, novas abordagens em função daquilo que o mercado demandava tiveram que ser desenvolvidas. Abordagens essas de gestão de projetos, como o Scrum, o RAD, o DSDM e o Extreme Programming. Por volta dos anos 2000, mais precisamente em 2001, houve o apogeu daquilo que são as práticas ágeis, não é? Com o Agile Manifesto, que, por sua vez, foi lançado por um conjunto de profissionais da área de informática, e isso teve muito a ver com o evoluir da necessidade de entregar projetos com uma abordagem que pressupõe melhor e mais rapidez nos riscos, olhar para os riscos numa perspectiva de que devemos evitá-los, tendo uma maior interação com o cliente, no sentido de que, em vez de nós termos uma abordagem muito sequencial,
que pressupunha um sentido das coisas muito, digamos, com previsão pouco aceitável. Então, o que pressupõe as abordagens ágeis é procurar prever e anteceder resultados para a criação de valor muito antes. Isso pressupõe, naturalmente, uma interação maior com o cliente. Essas abordagens ágeis são muito utilizadas, é muito utilizada no setor do software e das novas tecnologias. Portanto, tem como objetivo criar valor de uma forma mais antecipada possível e tudo quanto seja pensado de forma sequencial, evitar ao máximo para que aquilo que se pretende entregar não crie riscos para o cliente, que é o centro do desenvolvimento de determinado projeto. Em 2019 e 2020, todos os setores sofreram uma disrupção. Portanto, uma disrupção teve que ver com o facto de haver o lockdown, ou seja, as pessoas tiveram que estar confinadas em casa e aquilo que eram as cadeias de valor tiveram essa disrupção e houve necessidade de olhar para o mercado de outra maneira. De modo que a própria indústria da construção também sofreu dessa disrupção e, naturalmente, todos os setores tiveram que melhorar, adequar e alterar a forma de trabalhar. Considerando o setor da construção, a indústria da construção mais propriamente dita, a McKinsey Company fez um inquérito por volta dos anos 2000 para aferir aquilo que é e qual é o modus operandi a nível global da indústria da construção. E os números foram, de facto, surpreendentes. Nesse sentido, considerou-se e chegou-se à conclusão, percebeu-se pelos dados que têm sido recolhidos ao longo dos anos, que para o PIB mundial, a indústria da construção contribui com 13%, e que é considerada, por isso, a maior indústria que contribui ao nível do PIB mundial. Mas, em contrapartida, quando se olhou para aquilo que foi o resultado, o retorno desse investimento no PIB, constatou-se que só 1% de retorno ao ano nas últimas décadas era arrecadado por esse investimento de 13%, essa contribuição da indústria da construção. De modo que este e outros fatores aqui apresentados levaram a que houvesse uma reflexão sobre aquilo que é, de facto, o desempenho da indústria da construção. E também nesse estudo foi possível constatar que até 2035 haverá investimento na ordem dos 69,4 trilhões de dólares em infraestruturas. Isso quer dizer que essas infraestruturas, estamos a falar de edifícios, estamos a falar de estradas, estamos a falar de linhas férreas, será um investimento garantido porque a humanidade precisa dessas infraestruturas enquanto existir, a humanidade irá precisar dessas infraestruturas. Não menos surpreendente, constatou-se nesse estudo que, apesar destes dados, a escassez de mão de obra nesta indústria da construção começa a tornar-se problemática. Problemática porque, a título de exemplo, 41% desta força de trabalho só nos Estados Unidos deverá se reformar em 2031. O que quer dizer que a mão de obra qualificada vai se perdendo. Estamos a falar, eventualmente, de os baby boomers que, nesse momento, pronto, apesar de, em alguns casos, alguns já estarem reformados, mas também constatou-se que a escassez de mão de obra na indústria da construção vai diminuir. Olhando para aquilo que são e para quem conhece a gestão de projetos, este estudo, essa pesquisa, mais a nível do PMI, no Pulse of the Profession, que é um relatório que o PMI
lança anualmente, e este ano já temos o 2024, mas neste relatório de 2020, a tripla restrição, para quem conhece a gestão de projetos, que aqui se apresenta, nesse relatório foi constatado que tem números preocupantes. Números preocupantes porque, a nível do orçamento, os projetos de construção têm 73%, terminam 73% acima do orçamento. Portanto, só para terem ideia da ordem de grandeza deste desvio daquilo que poderão ser os objetivos de um projeto quando se pretende entregar valor. Também se constatou neste relatório, que os gestores de projetos experimentam com frequência, sempre ou com frequência, atrasos na ordem de 72%. Atrasos, estamos a falar aqui de cronograma, estamos a falar de tempo. Isto, de certo modo, também realçou a importância de se olhar para este vetor da tripla restrição com a cuidado. No que diz respeito ao escopo que também pode ser designado o âmbito, aquilo que são as atividades, pacotes de trabalho associados a um determinado projeto, constatou-se que 70% dos gestores de projetos experimentam sempre ou com frequência 70% de alterações. Essas alterações afetam naturalmente a qualidade do projeto, porque no seio desta tripla restrição temos a qualidade. De realçar que mais de 40 mil profissionais com certificação PMP que trabalham na indústria da construção foram inquiridos. E só para terem ideia, esse desperdício que se constata nestes números aqui apresentados pressupõe 127 milhões, ou seja, por cada $1 bilhão gastos em projetos de construção, são desperdiçados 127 milhões. É só para terem noção de que esse contributo da indústria da construção no PIB precisa de ser otimizado, razão pela qual o PMI tem estado preocupado, bem como todos os seus parceiros, para olhar a indústria da construção de outra maneira. Quais foram então os problemas identificados neste estudo? Um estudo entre o PMI e os seus parceiros, questões ligadas à comunicação ineficaz. Comunicação ineficaz, todos nós sabemos que num processo de comunicação, quando mal entendidos, seja na produção de documentos, seja na, na questão da sinalética, numa obra, há frustrações, há desconfiança e, naturalmente, isso afeta o desempenho das equipas. Outra constatação teve que ver com o facto da indústria da construção não apostar na inovação. Inovação e adoção de novas tecnologias. Isto, de certo modo, também faz com que ligação com a mão de obra atual, mais jovem, haja um afastamento para adesão de profissionais para esta área. Vão mais, eventualmente, para aquelas que são as tecnologias móveis, as tecnologias digitais, e comparou-se a indústria da construção na adoção dessas novas tecnologias e percebeu-se que também, ao longo destes tempos, não foi apostando nesta questão da inovação e adoção da tecnologia. Por outro lado, outro problema constatado foi a questão do procurement, ou contratação, o processo de contratação e licitação, que muitos concorrentes apresentam propostas baixas para ganhar os contratos. E é comumente olhado para o preço mais baixo como condição única para podermos adjudicar determinado trabalho ao nível da construção. Mas, naturalmente, que isso depois, mais tarde, no desenrolar do projeto, poderá sempre criar constrangimentos, preocupações e até afetar a própria qualidade do projeto, porque aquilo que o concorrente ou proponente considerou utilizar como valor acaba por depois não ser suficiente para
concluir um determinado projeto ou mesmo no desenrolar constatarem-se anomalias no próprio processo de desempenho. As próprias métricas utilizadas também foi um problema constatado nesse estudo, nessa pesquisa, de modo que, muitas das vezes, de forma errada, consideram-se métricas, muitas das vezes pouco ou nada têm a ver com aquilo que se está a executar. A título de exemplo, muitas das vezes diz que um projeto está no bom caminho quando está a 80% de execução. A questão que se coloca é o que é que estava previsto para aquele momento e aí é que se poderá perceber. Por outro lado, é a escolha da própria métrica. Há métricas que nada medem em relação àquilo que se procura encontrar. Portanto, as métricas e determinados comportamentos errados também foram, nesse caso, problemas encontrados nesta pesquisa. As mudanças dos requisitos dos projetos é uma das componentes ou vetor da tripla restrição que tem muito a ver com um escopo, um âmbito por vezes mal definido, mal partilhado. Isso quer dizer que mudanças constantes no decorrer do projeto pressupõem também um escopo mal definido, um escopo não devidamente acordado. As mudanças em si não são problema, é importante realçar isso. As mudanças fazem parte e são uma constante da vida. No entanto, quando não se define bem o escopo de um projeto, seja da construção, seja outro qualquer, ocorrem mudanças sucessivas. E estas mudanças sucessivas fazem com que haja retrabalho e desperdício, porque só se consegue planear em função daquilo que está, de facto, previsto executar. Por outro lado, há também um fator que tem a ver com o envolvimento de muitas partes interessadas. Há muitas partes interessadas em grandes projetos, de modo que, por vezes, pode haver colisão e, às vezes, má compreensão dos papéis destas partes interessadas. Portanto, essa natureza complexa dos projetos de construção, de certo modo, também tem impacto naquilo que será o resultado a entregar dos projetos de construção. Em último, mas não de menos, a má concepção de desenhos. A má concepção, estamos a falar numa fase preliminar, numa fase do esquiço, estamos a falar a preparação dos próprios desenhos, também conduz sempre a uma má execução em obra. E isso, naturalmente, fará com que não se siga o plano de acordo com aquilo que foi desenhado e muitas das vezes, mesmo seguindo, podemos estar a cometer erros por má concepção do projeto. Por via disso, a indústria da construção apresentam-se desafios. Há desafios e estes que aqui se apresentam, como já foi referido, a reposição de mão de obra qualificada. Reposição de mão de obra qualificada porque, como se mencionou anteriormente, vai haver sempre investimento em infraestruturas. Mas onde é que está essa mão de obra qualificada? Uma parte vai envelhecendo, mas depois não se consegue repor. A resposta aos avanços da tecnologia. Os métodos, às vezes, muito utilizados na própria indústria da construção, também não ajudam a que haja atratividade dos jovens a esta indústria e, por outro lado, mesmo a própria utilização de nova tecnologia, estamos a falar de drones, estamos a falar hoje, já faz parte do nosso dia a dia, a própria inteligência artificial, o BIM e até o Digital Twins e outras tecnologias de apoio ao desenvolvimento de projetos de construção. As alterações climáticas aparecem como desafio por causa do desperdício. O desperdício deve-se olhar aqui não só material, mas também imaterial. Mas mais à frente irei detalhar e fazer compreender o porquê que as alterações climáticas aparecem aqui também como um desafio da indústria da construção. A industrialização, há uma necessidade de industrialização. A indústria da construção precisa de ter métodos otimizados para
e, naturalmente, com ligação às alterações climáticas, poder ter aqui processos que, de forma industrializada, permitam entregar valor com eficiência e eficácia necessários. Face a isso, o PMI, o Project Management Institute, com os seus parceiros, consideraram desenvolver uma certificação, olhar para o futuro do trabalho no setor da construção de outra forma. E com aquilo que é prática corrente, não é uma certificação que foi pensada simplesmente em situações hipotéticas, mas tão somente em aquilo que são práticas utilizadas em algumas latitudes, lançaram e consideraram desenvolver esta certificação. Que é uma certificação que, apesar de se mencionar indústria da construção, não é destinada somente a gestores de projetos, mas também a promotores, consultores, empreiteiros, subempreiteiros e outras partes interessadas, não só para engenheiros, arquitetos, mas todos quantos trabalham na cadeia de valor da indústria da construção. Porque, convenhamos, a cadeia de valor da indústria da construção é grande. Daí que aqueles números relacionados com o PIB sejam astronómicos do ponto de vista dos outros setores. Estes parceiros são, por exemplo, como se pode aqui perceber, o Construction Industry Institute dos Estados Unidos e o Lean Construction Institute, que são associações, organizações que têm em prática, desenvolvem de forma objetiva e aplicam conhecimentos na área da indústria da construção. Isto e este novo programa permite e permitirá que os profissionais tenham um melhor desempenho a nível daquilo que são as atividades nesta cadeia de valor da indústria da construção, mas vem definir um padrão para materializar projetos de construção complexos e de grande escala. Estamos a falar aqui de questões de megaprojetos que, como vimos anteriormente, estão na ordem de valor, de grandeza em termos de investimento, de acima de $1 bilhão. Falar da certificação e aquilo que é o programa da certificação é composta por 7 cursos e-learning, ou seja, são cursos disponibilizados pelo PMI na sua plataforma. Aqueles que são membros podem ter acesso a este curso e, dentre estes 7 cursos, 3 conferem microcertificações. Microcertificações que mais à frente depois irei explicar a que é que se referem e, naturalmente, para a obtenção da certificação, os proponentes sujeitam-se a um exame que irá conferir, então, a certificação PMI-CP. Onde é que se enquadra esta certificação? É importante realçar o seguinte: esta é a primeira certificação direcionada para um setor específico, lançada pelo PMI. Como é possível constatar, estas aqui no topo são competências adquiridas, são microcertificações adquiridas para a transformação de organizações. Todas as demais, do ponto de vista da agilidade de negócio, nós temos aqui imediatamente abaixo, como disciplina de Agile, em vários níveis. Temos aqui o nível inicial, que é o Scrum Master, até ao nível Senior, que é o Coach de Value Stream, entenda-se aqui a cadeia de valor. Mas, do ponto de vista de quem quer iniciar, e de uma forma abrangente, o PMI tem outras certificações. Nós temos aqui, por exemplo, o nível iniciante, temos o CAPM, mas a mais requisitada a nível mundial, a PMP, também figura entre as certificações que o PMI tem e os profissionais procuram aquela que é mais requisitada, que dá um conhecimento transversal
aos profissionais que trabalham em qualquer setor. Num nível mais sénior, nós temos os gestores de programas e os gestores de portfólio. É importante realçar que o enquadramento da certificação PMICP nesse caso, a primeira certificação específica para um setor de atividade. Quais são os principais benefícios na aquisição desta certificação para as organizações? É uma certificação que vem definir novos padrões, novas abordagens para a gestão de projetos específicos. Isto porquê? Porque se pensarem o que é melhor ter uma certificação PMP, uma certificação PMICP, a certificação PMICP é direcionada. Mas a certificação PMP dá-nos uma abrangência, dá-nos uma capacidade de poder gerir qualquer projeto. E, no entanto, terá sempre a sua importância. No entanto, teremos sempre uma preferência, assim como os informáticos têm competências informáticos ou aqueles que trabalham em ambientes de constante mudança, precisam de certificações e qualificações para aquilo que fazem. Há também, e houve essa necessidade de olhar especificamente para a certificação ligada à indústria da construção nestes termos. Portanto, tenham sempre presentes que a certificação PMP, Project Management Professional, será sempre importante. No entanto, conforme a necessidade daquilo que fazemos na nossa prática profissional, podemos sempre direcionar e, nesse caso, a PMICP é a recomendada. Portanto, outro benefício tem a ver com as competências profissionais direcionadas para projetos de construção. Este é um dos benefícios fundamentais. Por outro lado, é uma certificação que vai ajudar as organizações a direcionarem os seus esforços. Por quê? Porque há padrões específicos que fazem parte deste programa da certificação, os conteúdos, as ferramentas disponibilizadas, proporcionando então eficiência, rentabilidade e sustentabilidade do projeto de natureza da construção. Portanto, e qualquer organização que tenha um profissional com esta certificação denota que quer desenvolver não só competência no seu seio, mas que valoriza os profissionais que tenham a certificação PMICP para aquilo que são os objetivos. Uma empresa de construção, naturalmente, terá que apostar nos seus profissionais de modo a terem esse tipo de certificação para poderem melhorar o desempenho, não só profissional, individual, mas também da própria organização. Quais são os elementos centrais, então, que estão fundados nessa certificação? As formas de trabalhar Lean. Para quem conhece, o Lean advoga as questões relacionadas com o desperdício. E o desperdício tem que ver não só com questões materiais, mas também de processos. Por vezes, há tendência de nós olharmos para o legado como forma de trabalhar. Mas é importante que haja uma melhoria contínua. E essa advocacia para as formas de trabalhar e melhoria nos processos tem muito a ver com processos A que utilizamos e não percebemos o porquê que os resultados são os mesmos. E na indústria da construção, pelo que se disse anteriormente, há necessidade de alterar e melhorar determinados processos. A título de exemplo, o Lean menciona e faz advocacia para as questões relacionadas com a espera. A espera, muitas das vezes, indo para aquilo que é o trabalho em obra, às vezes temos um material que está à espera e que pode, por exemplo, pode ser transportado para o local de obra, e isso por si só pode impactar, porque é colocado em espera e na advocacia que o Lean faz em termos de processos, a espera é um desperdício.
Então, há que adotar aqui abordagens, passando para o segundo ponto, abordagens ágeis, métodos ágeis, em determinados momentos deste processo de construção. Agilidade no sentido de perceber de que forma é que se pode melhorar a entrega e evitar determinados desperdícios. Então, os métodos ágeis são aqui chamados no âmbito dos elementos centrais desta certificação. Por outro lado, e como já se disse, a utilização da tecnologia. Hoje já é possível, com a realidade aumentada, com a realidade virtual, podermos gerir uma obra e aumentar os resultados através da recolha de dados. E a recolha de dados vai ter uma influência fundamental no processo de decisão, na correção do próprio curso de uma determinada obra e até de processos. Estamos a falar essencialmente também dos próprios equipamentos de proteção individual. Estamos a falar de capacetes com sensores, coletes com sensores, luvas, botas, drones, e por isso é que estes são os elementos centrais que estão na base da adoção e do desenvolvimento desta certificação. Nós temos aqui um momento, pronto, nós teríamos aqui um inquérito, mas nós vamos querer depois saber dos participantes qual é a área em que atua. Ponham, se possível, o e-mail no chat para nós depois enviarmos um inquérito para perceber em que área trabalham e de que forma é que gostariam de saber mais detalhes sobre esta certificação. Mas teremos sempre um momento de perguntas e respostas no final da apresentação. As alterações. Estas alterações, a certificação ela foi lançada em 2022, mas em fevereiro deste ano ocorreram alterações. Alterações essas têm que ver com a designação da certificação e dos títulos dos módulos. Estes módulos são os 7 módulos que mencionei no início, o critério de elegibilidade, os tópicos e o conteúdo do exame e o próprio exame em si. O PMI considerou, com base no feedback que foi tendo dos proponentes à obtenção da certificação, foi tendo um feedback positivo e que o PMI, como uma instituição de grande prestígio, ouve sempre os seus membros, ouve sempre aqueles com quem trabalha, de modo que estas alterações decorreram deste feedback que o PMI foi tendo ao longo destes anos. Quais são então as alterações? A designação da certificação, que era PMI Construction Professional in Built Environment Project. Até fevereiro deste ano, esta era a designação. Designação que considerou-se muito técnica e o PMI considerou prescindir do Built Environment porque não é muito comum as pessoas, os profissionais, a sociedade olhar para esta designação que acaba por ficar muito na zona de conforto de quem trabalha na área. Atualmente, a designação da certificação, portanto, por ter prescindido do Built Environment, passou para PMI Construction Professional. A designação dos títulos dos módulos. Estes são os 7 módulos que constituem o programa da certificação. E como referi previamente, o Built Environment foi retirado de todos eles, de modo a trazer uma palavra que seja comum e que a sociedade está mais habituada a ouvir, que é construção. Por outro lado, há a realçar que, mais à frente explicarei, que para habilitar-se à certificação havia necessidade de concluir os 7 módulos. Mas isso mais à frente já irei explicar com mais detalhes. Portanto, atualmente
Como podem constatar, os módulos passaram a ter a designação Construction no início. Construction Project Communications, portanto, aqui, comunicações em projetos de construção. Temos o Construction Performance and Materials Management, que tem a ver com o desempenho da construção e a gestão dos materiais. Temos o Construction Scope and Change Order Management, que é, portanto, a gestão do escopo e de mudanças em projetos de construção. Temos o Construction Contracts and Risk Management, que é o core daquilo que é esta formação. O Construction Interface Management também alterou o seu nome. Temos o Construction Execution Planning, que tem que ver com o planeamento da execução. O Construction Technology and Innovation, como podem perceber, para além da importância que tem a tecnologia, ele tem um curso e uma microcertificação. Portanto, os que vêm em azul conferem uma microcertificação, que quando se diz o curso é o módulo em si, o módulo com um conjunto de tópicos que são seguidos durante a formação, mas depois temos que fazer um exame pequenino de aferição de conhecimentos, de cerca de 60 perguntas, com 1h30 mais ou menos, mas para unicamente aferir conhecimentos. Todos os outros são simplesmente cursos para agregar valor a esta certificação e termos então condição para depois submetermos ao exame. Outra das alterações tem a ver com os critérios de elegibilidade. Ou seja, enquanto que no início eram sete cursos para podermos ter elegibilidade para o exame, foram diminuídos para 4 cursos. 4 são estes que aqui se apresentam, dos quais um com microcertificação, que é o Construction Project Communications. Estes 4 completos, portanto, o proponente faz os cursos, e aqui estes cursos, os cursos e-learning, são cursos feitos no nosso tempo, são disponibilizados na plataforma, no site do PMI, e agregado a isso, terá que depois, no final, depois de completar os 4 cursos, fazer um exame que será especificamente só para o módulo de comunicações, terá que completar fazendo este exame e só depois de submeter a candidatura e demonstrar que tem 3 anos de experiência de trabalho na indústria da construção, então é habilitado a fazer o exame final que confere então a certificação PMI-CP. Relativamente aos tópicos e conteúdos do exame, são 4 domínios. Os domínios do exame são estes que aqui se apresentam, que anteriormente tinham essa distribuição em termos de percentagem, mas houve alterações. O Construction Management, que é um dos domínios, tem 51% de peso nas questões do exame. Isto até fevereiro de 2024 era assim. O Strategy and Scope Management, 29%, o Stakeholder Engagement, 15%, e o Project Governance, 5%. Mas com as alterações promovidas pelo PMI, hoje a distribuição percentual é esta que está aqui. O Construction com 50%, o Strategy and Scope 15%, o Stakeholder Engagement 30%, que ganhou aqui maior destaque. Como podem constatar, tinha 15% e agora está com 30%. O Project Governance foi o único domínio que não sofreu grandes alterações. Portanto, estes são os critérios e conteúdos considerados essenciais para nos candidatarmos ao exame de certificação para obtenção da qualificação profissional da construção. Relativamente ao exame, também ocorreram alterações. Até fevereiro deste ano,
o exame era constituído por 170 perguntas para fazer em 3 horas, sensivelmente 3 horas e 50 minutos. E a composição é esta que aqui se apresenta: 57 perguntas de múltipla escolha, um intervalo de 10 minutos, outro conjunto de 57 perguntas ao fim desse intervalo, e aqui realçar o facto de que o intervalo é opcional. O intervalo é opcional e podemos fazer e definir a estratégia que melhor convier e o grau de confiança em função daquilo que for o nosso desempenho durante o exame. E termina ao fim do período do período do segundo intervalo com 56 perguntas finais. Atualmente, o PMI diminuiu o número de perguntas, mas manteve o tempo, ou seja, o exame está relativamente mais acessível e foi dividido em 3 lotes de 40 perguntas com intervalos de 10 minutos. Ou seja, são 120 perguntas para o mesmo tempo e considerando só os 4 cursos que foram mencionados previamente. Dito isto, podemos dizer que é uma oportunidade para todos quantos tenham interesse fazer esta certificação, porque, confesso, só terão vantagens no desempenho e, sobretudo, porque se trata de uma certificação internacional, ou seja, ela é válida em toda a parte do mundo e as organizações, instituições olham com bons olhos estas certificações, seja o PMP e todas as que o PMI, portanto, tem. Este é o programa, a estrutura do programa PMI-CP e a novidade nas alterações também se pode constatar aqui na parte de cima, em que os 4 cursos que aqui se apresentam são os necessários para obter, após o exame, a certificação Construction Professional. Sendo que o Construction Project Communication é aquele que tem a microcertificação para conferir, então, a elegibilidade, depois da conclusão dos outros 3, a esta certificação. O PMI pretende, depois deste feedback que teve de todos quantos fizeram e decidiram fazer a jornada, essas alterações tiveram que ver sobretudo porque havia o percurso em si era muito longo, e o percurso sendo muito longo fez com que o PMI diminuísse aqui os constrangimentos para obtenção, de modo que a certificação PMI-CP é obtida com os 4 cursos, mas depois todos os outros, ao serem feitos, conferirão a designação, meramente só designação de Senior Construction Professional. Portanto, estas são as principais alterações que o PMI promoveu para esta certificação muito importante para todos os profissionais que trabalham na indústria da construção. Entenda-se que aqui a indústria da construção é uma cadeia vasta. Não são só engenheiros, não são só arquitetos, mas também promotores, eventualmente avaliadores imobiliários, para compreensão. Para já é tudo quanto tinha a apresentar e vamos abrir agora o momento para perguntas e respostas. Coloquem as respostas no chat ou, caso desejarem falar, nós iremos abrir os microfones para que possam então apresentar as vossas questões que têm. Muito obrigado e estamos disponíveis para as perguntas e as respostas. Muito obrigada, Mário. Excelente apresentação. Vamos então dar aqui um tempo para quem quiser colocar as perguntas no question and answer, vai colocando. Também no chat, nós estamos aqui atentos a ver.
se tem questões a colocar. E quem preferir falar, não é? Nós também vamos permitir, vamos abrir o micro para fazer as questões pessoalmente. Obrigada. Sim, David, Daniel David. Se for para ajudar, eu vejo aqui algumas questões. Pode ser, Mário. Hum, eu vejo aqui a questão de um participante anónimo que questiona como é que se pode tornar membro do PMI. Eu peço que Clara partilhe os contactos do PMI Angola para nós podermos, no chat, para podermos depois responder e permitir que este participante possa entrar em contato connosco. Mas assim, muito brevemente, nós vamos disponibilizar a informação, deixe o seu contacto, identifique-se e nós entraremos em contato para explicar em detalhe como se tornar membro do PMI. Há aqui uma questão da Luísa Lupoki, que questiona se há requisitos mínimos exigíveis para se inscrever no curso. Para já não, respondendo à questão, não há requisitos mínimos. O curso é aberto a todos os interessados que consideram que têm experiência na área da construção e que desejam elevar as suas qualificações e a sua carreira. Sendo membros, os cursos são comprados, eles são comprados por módulos separados, mas o PMI está a trabalhar nisso para tornar, eventualmente, o acesso aos cursos de uma forma única, como é, por exemplo, com as outras certificações, como PMP, não é? Nós compramos o curso ou fazemos a inscrição para um, um formador autorizado pelo PMI e de uma forma única nós temos o curso. Neste momento são módulos e no início o racional da compra dos módulos, ou pelo menos a disponibilização dos módulos, é porque determinados profissionais poderiam querer desenvolver determinada competência relacionada com determinado tema daquele módulo. E, naturalmente, não fazer a certificação. Mas quem, de facto, deseja ter a certificação, terá acesso a todos os módulos de forma separada. Portanto, requisitos mínimos, é um compromisso pessoal e profissional. Portanto, não vamos, pronto, apesar, portanto, do PMP, por exemplo, advogados, médicos a fazer certificação PMP. Isto é bom. A questão é porquê. A resposta é a gestão hospitalar, um médico pode precisar. A gestão hospitalar, apesar de ser operacional, mas pode ter pequenas iniciativas e projetos, daí querer certificar-se PMP. Neste caso específico desta certificação, os profissionais da indústria da construção são os maiores interessados. Portanto, entenda-se a cadeia de valor. Aqui mais uma questão. O Márcio quer saber se terão acesso ao material. Nós vamos depois contactar de forma privada e perceber, mas a partida não haverá qualquer problema da nossa parte, mas haveremos de endereçar isso de forma oportuna. Há aqui uma pergunta relacionada quanto às perguntas do exame, eu penso que ficou respondida na própria apresentação. E há uma questão de um participante anónimo que questiona se o exame se a formação é inglês ou português. Para já o PMI tem a formação na língua inglesa.
E, portanto, só com o tempo é que eventualmente o PMI poderá eventualmente reduzir esta, esta formação. No entanto, nós, ao nível do PMI Angola, estamos a envidar esforços para podermos trazer a capacitação dos nossos membros e voluntários para lecionar esta formação. Mas, naturalmente, que é importante realçar o facto que se nós temos uma certificação e queremos ter uma certificação internacional, vamos fazer parte de equipas internacionais. E nessas equipas internacionais, uma das línguas veiculares é o inglês. Então, este também é o desafio que temos que nos propor para podermos também ser, portanto, profissionais com capacidade de poder integrar equipas internacionais. E pensem que esta visibilidade que nós ganhamos ao ter certificações desta natureza ajudar-nos-ão a ter exposição em várias latitudes e até, por vezes, a ser requeridos em outras latitudes. Há mais uma pergunta sobre se a formação, mas já foi respondida. E aqui o Mâncio Santos. Podem, por favor, disponibilizar o microfone ao Mâncio Santos. Deseja fazer uma pergunta de viva voz. Por favor. Clara, David, podem, por favor, disponibilizar o microfone ao Mâncio Santos? Penso que deseja fazer Já uma. está ativado. Por Ok, favor. sim, Uhum. está ativado. Boa noite mais uma vez, boa noite ao Mário Gurgel, ao nosso formador, e boa noite a todos. Eu sou o Mâncio Capita, sou da área de construção, trabalho nesta área e gostaria de fazer duas questões ao Mário. A primeira é com relação às formações no e-learning. Eu queria saber quais são os requisitos que nós devemos ter para poder ter acesso ao e-learning do Project Manage Institute. E depois também queria saber se vocês têm uma sede, por acaso eu só ouço nas redes sociais e a primeira vez que tive contato com o Mário foi na formação em 2000, o ano passado, sim, no Ministério da Economia e Planeamento, onde tivemos a formação de gestão de políticas públicas, no âmbito das políticas públicas. Foi daí que eu conheci o Mário e daí, pronto, de lá para cá só tenho, pronto, me comunicado e ver as publicações do Mário. Então, queria saber se há uma sede, vocês têm uma sede em Luanda ou no país em que as pessoas podem ir fazer inscrição e estar habilitado aos conhecimentos. E pronto, já estou ultrapassado com relação a algumas perguntas que também já antecederam, com relação a o que é que se pode fazer para fazer parte também do grupo. Contudo, é basicamente isso. E por último, queria saber se têm um grupo no WhatsApp ou têm uma página que normalmente vinculam as informações. É basicamente isso. Mais uma vez, obrigado a todos e em particular ao Mário Gugel. Obrigado. Obrigado, Márcio. Clara, não sei se tens mais questões, mas eu começo já por responder ao Márcio. Começando do fim para o princípio, nós temos sim um grupo do WhatsApp. Pode comunicar comigo ou deixar o número e o desejo de fazer parte deste grupo no chat e será naturalmente contactado para fazer parte dos grupos do PMI Angola. Relativamente ao acesso aos cursos e-learning, é como disse, necessita de ser membro do PMI nos Estados Unidos, ou seja, para explicar àqueles que não estão ainda familiarizados ou desejam fazer parte desta comunidade de gestores de projetos a nível mundial e em Angola. Para ser membro do PMI Angola, a condição principal é ser primeiro membro do PMI global.
PMI Global, está sediado nos Estados Unidos, e depois nós afiliamos-nos a um PMI em qualquer parte do mundo. Ou seja, nós podemos ser membros, depois de sermos membros do PMI, podemos escolher ser membros do PMI Portugal, PMI Angola, PMI Moçambique, PMI Ghana. Quais são as vantagens disto? Desde que tenhamos condições para o efeito, é o network. É o network, e o PMI lançou uma abordagem diferente que, num preço único, em função daquilo que nós desejarmos, em termos de adesão a um capítulo, nós chamamos de capítulo, chapter, em inglês, podemos escolher de imediato com um único preço um determinado capítulo. Mas mais detalhes sobre isso, quando fizer parte do nosso grupo, deixando os contactos no chat, nós depois podemos explicar de forma mais detalhada. Com Clara, relação a. sim, diga. Sim, estava a dizer, com relação à formação no e-learning, como é que funciona? Bom, o e-learning são vários módulos e cada um deles tem um preço. Ou seja, aquilo são módulos com preços, os preços também vão evoluindo em função também daquilo que é o feedback dos proponentes. Nós, sendo membros, temos uma área de membro no PMI. E tendo esta área de membro, nós podemos ter acesso a estes cursos. Pagamos, não é? Pagamos porque estes cursos, o PMI tem essa vertente, não é? Os cursos são pagos. Outros há que, por sermos membros, não pagamos, não é? Também há essa componente, mas estes são pagos. Temos que nos tornar membros, temos uma área no site do PMI e acedemos a estes cursos pagando, não é? Temos que ter um cartão de crédito ou outra forma de pagamento, também pode estar lá possível e é disponibilizado. E a partir do momento em que compramos os cursos, nós podemos naturalmente ter acesso aos diferentes módulos e fazer no nosso tempo, não é? Não há um tempo pré-definido para fazermos o curso. E vamos fazendo, vamos ganhando tanto confiança e estar habituados ao curso. E quando completarmos os quatro, não é? Os quatro módulos, sendo um deles a microcertificação, submetemos a nossa candidatura mostrando evidências ao PMI que nós temos experiência na área. E já respondendo aqui de uma forma adiantada, estas competências são aleatoriamente auditadas. Nós temos que, de facto, demonstrar esses 3 anos de experiência e, com base nisso, o PMI aprova ou não a nossa candidatura e ficamos, portanto, com o exame disponível para fazer. O exame pode ser feito em centros autorizados, nós temos cá em Angola, bem como podemos fazer no conforto da nossa casa. Mário, temos de seguida o Alberto João e depois damos a palavra ao Hamilton Sebastião para colocarem as suas questões. Nós vamos abrir agora então o micro ao Alberto. Obrigada. Sim, Mário, primeiro agradecer a oportunidade que foi dada e dizer que foi uma linda apresentação. A minha questão é relacionada ao quesito dos projetos de construção civil. Os projetos de construção civil têm um comportamento semelhante aos projetos petrolíferos, que são projetos que têm característica muito preditiva. Mas o Mário trouxe aí, enquanto a sua apresentação, falou a respeito de algumas fases ou algumas tarefas que são executadas de forma agile. E eu vi uma nota no que o professor Luís Branco e também depois fui ver no portal do PMI, que falava sobre o grande crescimento que a abordagem híbrida está a ter, que ela passou a preditiva e a ágil. A minha questão é, será que estamos diante de uma certificação onde a abordagem da eleição é híbrida? Essa é a primeira questão. A segunda questão é,
se estamos diante de uma certificação onde a abordagem da eleição é híbrida, como é que vai se ter o processo de, de, de registro das partes interessadas, porque vimos que, pela pesquisa que eu estava a fazer, nas abordagens híbridas, o registro dos stakeholders é diferente de uma abordagem agile. A minha questão a primeira será que estamos diante de uma certificação onde a sua abordagem de eleição é híbrida? A segunda se é híbrida, como é que vamos fazer o registro das partes interessadas? Será que vai haver também, teremos mudança, solicitação de mudança na inserção de novas partes interessadas? Obrigado. Essas são as minhas questões. Eu posso começar por esta, respondendo ao Alberto João. Estamos diante de uma abordagem híbrida? Sim. Sim, por quê? Porque um projeto de construção tem várias velocidades. E a abordagem híbrida, e eu passo a justificar porquê. A própria construção modular pressupõe, de alguma forma, este tipo de abordagem, porque estamos a desenvolver produtos, não é? Nós vamos desenvolver um módulo e este módulo vai ter que ser posto em obra. Mas antes de ser posto em obra, ele segue um conjunto de processos. Não? Ele é um produto, o módulo, sendo um produto, naturalmente que aqui entra a questão das abordagens ágeis. O próprio conteúdo desta formação também aborda eh, estas questões. Em determinados momentos, temos que ter este mindset ágil. Por outro lado, por ser muito longo, estamos a falar aqui de projetos, de megaprojetos, apanham vários ciclos econômicos. E, naturalmente, que, com base nisso, as abordagens preditivas terão que ser presentes. Há aqui um sequenciamento faseado para poder olhar para as questões relacionadas com o preditivo. Só a título de exemplo, há um tópico que é abordado a nível do planeamento da execução, que é o Advanced Work Packaging. O que é que isso é? É uma abordagem preditiva na perspectiva de que as equipas reúnem e precisam de definir qual é o caminho a seguir até o fim de determinada entrega. Então fazem pacotes de trabalho. Portanto, estes pacotes de trabalho vão estar especialidade como engenharia, hidráulica, todos esses processos relacionados com diferentes especialidades vão formar pacotes de trabalho. E cada pacote de trabalho é um nó. É um nó que, por sua vez, vai se ligar aos outros nós em determinadas fases da obra. Portanto, só para responder à questão. No que diz respeito ao registro das partes interessadas, conforme se faz um projeto normal, conforme se faz um projeto normal, porque aqui uma particularidade que gerir as partes interessadas é fundamental nestes projetos, como qualquer outro, projetos de construção, principalmente porque são especialidades distintas. Então, este registro deve ser feito como em qualquer outro projeto. Portanto, as abordagens híbridas são, sim, uma questão a ter em conta nestes projetos de construção. Clara, tinhas mais alguém que tem uma pergunta a fazer? Mário, desculpa, acho que vamos matar. Alberto, podemos permitir que os outros também façam as questões? Temos Tá bem, algumas Clara, ainda tá no bem. chat por responder. Eu acredito que o Alcido Cabral queira fazer uma pergunta também, porque das mãos levantadas baixou. Acho que acredito que a questão ficou ultrapassada. Vamos permitir então. Clara, estás connosco? Hamilton, Okay. consegui identificar, é o Hamilton. Vamos permitir então a Hamilton responder e depois o Alcides Cabral.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Mário. Sou Milton Sebastião e pronto, felizmente já sou membro iniciante, digamos assim, do PMI, né? E estou a dar aqui as minhas primeiras jornadas, no caso estou aqui a fazer o processo, mas com as formações ligadas ainda a fundamentos e pronto, e já pela semana pegar a questão do, do CAPM. E gostei da apresentação. Neste momento eu trabalho estou voltado na área de telecomunicações e gostaria de saber, uma vez que em algumas atividades ligadas a telecomunicações também tem essa componente de construções de obra, porque é um pouquinho, não sei se a vertente aqui do CP está voltado mais para as construções assim a nível de infraestruturas, mas queria saber se inicialmente para quem está no ramo das telecomunicações faz sentido, digamos assim, migrar, não diria talvez migrar, mas adquirir, né, os conhecimentos voltados a, a essa formação, no caso do MICP. Inicialmente, aqui o colega anterior falou da questão das abordagens, que é também algo que, pelo menos na conclusão do curso de fundamento, deu para ter mais ou menos essa noção, né, quanto às abordagens preditiva e ágil. Queria saber se dentro dos ramos das telecomunicações faz sentido adquirir os conhecimentos agora, né, no caso do PMI-CP. Obrigado. Eu posso passar a responder. Hamilton, sim. Respondendo à pergunta, sim. Eu vou, eu vou apresentar, vou mostrar aqui qual será a área. Esta que conseguem ver o ponteiro do mouse, esta aqui é fundamental. Este módulo é fundamental para quem trabalha em qualquer área ligada à construção, mas este módulo eu achei particularmente interessante porque este módulo que é o Construction Interface Management permite fazer a gestão das interfaces de uma obra. E aquilo que o Hamilton disse bem, há momentos em que existe construção. Onde é que passa o cabo? Quem passa primeiro? O que é que vem a seguir? Portanto, essa gestão das interfaces é fundamental para quem trabalha numa área particular de especialidade e queira adquirir conhecimentos de como gerir situações em obra, tenham que ver, e o termo certo é interfaces. Portanto, respondendo à questão, sim, este módulo, no seu todo, para os projetos, mas para quem queira perceber se vale a pena adquirir algum conhecimento adicional, este é o módulo adequado para todas as especialidades que queiram abraçar esta caminhada. Ok, ótimo. E nessa vertente, essa questão do módulo, ou deste módulo em especial, é na componente mais só da apresentação do fundamento ou temos, digamos assim, ferramentas, digo, talvez em todo o contexto do CP, se é um pouquinho voltado também a ferramentas, porque pronto, sei que em alguns momentos, né, alguns cursos, principalmente algumas formações introdutórias, tem muito essa componente mais teórica ou fundamental ou com fundamento do que propriamente a componente da prática. Será que qual dos módulos traz essa componente prática de dizer, olha, ou a ferramenta em que a gente faz essa gestão das interfaces é essa e calcula-se dessa forma, enfim, queria mais ou menos perceber se também ao fazermos o CP tem mais ou menos essa componente prática, né, de olharmos para uma obra e realmente dimensioná-lo de uma forma assim mais palpável e não muito no conceito ou nos conceitos, Mário.
É essencialmente prática e dizer já, pronto, para dissipar a dúvida, como disse no início, esta certificação foi concebida por se utilizarem estas práticas. Ou seja, cada módulo destes traz consigo a componente prática. Particularizando aqui no caso da gestão das interfaces, eh, é-nos apresentado como devemos abordar as interfaces num projeto de construção. Dão-nos ferramentas e que tipo de maturidade poderá, por exemplo, ter uma empresa e que tipo de interface ou ferramenta para a gestão de interface, para aquele nível de complexidade de projeto ou obra, dos pequenos aos megaprojetos, devemos utilizar interface. Eu não sabia que havia softwares e há provedores de softwares para a gestão de interfaces. E confesso que isto diminui muito os riscos que uma obra tem para podermos entregar os projetos com o valor que se deseja. É essencialmente prática, práticos os ensinamentos que aqui se apresentam. Ok. Eu dei a palavra de seguida ao Cides Cabral, mas não vejo se está disponível Boa noite. agora. Boa noite. Perfeito. Boa noite a todos. Antes de dar os parabéns aqui ao Mário por estar aqui a ser um inspirador a nível da disseminação da componente da gestão de construção. Mário, duas perguntas pontuais, diretas. Primeira, com as mudanças que tiveram aqui, fiquei sem perceber se das 170 perguntas iniciais do exame finais, quantas agora tem, né? Quantas perguntas tem o exame final agora? Sei que o tempo se mantém, mas fiquei sem perceber a quantidade de perguntas do exame. E a segunda pergunta, olhando aqui para este quadro, que tem aqui os cursos, né, deste exame, no meu caso em particular, Mário, que eu já fiz aqui a primeira microcertificação ligada à construção, a comunicações, né? Qual é o impacto que essa mudança tem no meu percurso? O que é que eu estou a ter que refazer no meu percurso para continuar aqui rumo à minha certificação final? Qual é o impacto que essa mudança vai causar aqui no meu percurso? Que o Mário conhece, tem sido aqui o meu guia. O que é que isso vai afetar aqui a mim diretamente? São duas questões diretas que eu gostaria também, se calhar, com base nessa imagem que está aqui no slide, que me ajudasse aqui a perceber esta mudança. Obrigado, Mário. Parabéns novamente. Obrigado, Alcides, pela questão, e é pertinente. Eu vou passar aqui para o último slide, e este corresponde à questão do impacto. Portanto, tendo concluído aqui este módulo, tem a ver com a comunicação, basta simplesmente fazer todos estes que estão aqui na parte de cima, que é o Construction Scope and Change Order Management, o Construction Contract and Risk Management e o Construction Interface Management. Concluídos estes, e já tendo a microcertificação adquirida, basta para submeter a candidatura ao exame. É suficiente para submeter a candidatura a exame e, depois de fazer o exame e obter a classificação PASS, ter então a certificação PMI-CP. Portanto, olhando para a pergunta no final. Relativamente às perguntas de exame, a resposta é esta. O tempo mantém-se, foram retiradas 50 perguntas. Atualmente só são 120 perguntas e o tempo é o mesmo. 120 perguntas repartidas em 40 no intervalo do tempo definido no início. Eram 170, hoje são 120. Portanto, penso que ficam respondidas as questões do Alcides.
Mário, temos no chat o Chiamba Canivete, que colocou uma questão com a barreira linguística, quais são as recomendações? Para mim não ficou claro, não sei se o Chiamba prefere em viva voz colocar a questão. Claro, em viva voz. Sim, boa noite a todos, PMI. Não sei se consegue me ouvir. Perfeitamente. Eu estava a olhar no portal. Primeiro, agradecer pela belíssima explanação. Acho que essa é a segunda vez que faz essa apresentação, como foi o ano passado. E nas atualizações, ainda tanto a formação como o exame é feito exclusivamente em inglês. Então, eu perguntava existe aqui uma barreira linguística? Quais são as recomendações, né? O pessoal precisa fazer a certificação, mas o exame e a formação ainda é em inglês, né? Não percebi muito bem a questão. Pode voltar a colocar, por favor? Chiamba, está conosco. Se puder voltar a colocar a questão. Não sei Ok, se eu o vou repetir a questão, se calhar houve aqui um delay na comunicação. A minha questão era a certificação, a formação, as microcredenciais em inglês e o exame também é feito em inglês. E a minha questão é qual é a recomendação que dá na presença dessa barreira linguística? Bom, pouco há a dizer em relação a isso, não é? Eu confesso que vai depender muito, hum, eh, do proponente da obtenção da certificação. Eu confesso que, no meu caso, foi uma aventura e quis perceber se de facto conseguiria fazer essa jornada e, naturalmente, que considerei como um projeto. A recomendação é experimentar, eventualmente, com um módulo, ou, eventualmente, também procurar aconselhamento de profissionais ligados às línguas e com um conteúdo do ponto de vista daquilo que é o Exam Content Outline, que é um documento que refere e menciona qual é o conteúdo do exame, ler aquilo e perceber se de facto é acessível, não é? Ler aquilo se é acessível. Então, é nessa perspectiva que eu recomendo. Ler o Exam Content Outline e, com base nisso, tanto a FRIS de facto consegue, não é? Se tiver fácil compreensão do documento, perceber se consegue fazer o curso. E há vídeos também no YouTube que explicam e com base nisso também perceber se a aptidão para a escuta de uma língua que não habitual é passível de fazer essa jornada. Obrigada, Mário. Temos o Alberto Calunda com a mão levantada e acredito que é a última questão. Embora o Alberto João tenha colocado no chat uma questão, acredito que depois nós podemos responder. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, boa noite, estamos a ouvi-lo. Obrigado a todos, primeiramente ao Mário Gugel, né, pela belíssima apresentação, aqui também pela Clara Inglês, pela moderação bem feita. Eu acho que depois a minha pergunta já foi respondida. Eu queria saber se pode se comprar por módulos, mas percebi que sim. Não sei se estou errado. Sim, é precisamente isto. Acho que a minha pergunta era essa. Eu vi que depois no desenrolar das perguntas foi respondeu também a minha pergunta. E era essa a minha pergunta. Se pode comprar por módulo. Muito obrigado. De nada. Eu não sei se o Mário quer responder então à última questão, que é o Alberto João. Sim, pode Aqui ser, no pode chat. ser. A questão é como adaptar as práticas
práticas híbridas para atender às necessidades específicas de um projeto ou organização? Bom, é uma pergunta muito específica. E o que eu recomendo aqui em termos de abordagem é tão simplesmente para já ter a competência, não é? Temos que ter o conhecimento, perceber e ter a formação, quero do Agile, perceber aquilo que o Agile oferece e também ter os conhecimentos daquilo que são as abordagens preditivas. Só desta forma, tendo este conhecimento, é que podemos, de facto, considerar a adoção das duas ou aquela que se chama abordagem híbrida. E o próprio PMI tem uma microcertificação que é o Agile Hybrid Professional Pro. Então, também é outra recomendação que eu faço para todos quantos queiram estar um bocadinho mais inteirados das abordagens híbridas. Obrigada, Mário. Temos aqui muitos agradecimentos no chat e nós também agradecemos. Temos a expressão de Carlos Araújo, não é? Que gostaria de expressar a sua gratidão pela palestra esclarecedora sobre a implementação do PMI-CP e expressa apreciação pelo seu tempo, esforço e expertise, Mário. Eu agradeço em nome do PMI Angola a todos e estamos sempre disponíveis para quaisquer questões que possam colocar noutra ocasião, por e-mail e também nos nossos canais habituais. Mário, se puder colocar novamente o último slide, onde tem o seu contacto. Nós estivemos aqui a recolher os números de telefones, os e-mails, e vamos procurar entrar em contato com cada um de vocês. Agradecemos a todos pelo vosso tempo, em especial acredito que a maior parte que aqui está na sala são profissionais do setor da construção, e nós iremos, como disse o Mário, enviar um inquérito, porque queremos perceber qual é a nossa audiência, qual é a vossa área de interesse e como nós podemos, enquanto PMI, preparar e ajudar nessa jornada para a certificação PMI-CP. Mário, mais uma vez, muito obrigada e continuação de boa noite a todos os presentes. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.